Você se considera uma pessoa ansiosa? E você sabe até que ponto a ansiedade é considerada normal e quando é necessário o tratamento? No São Lucas 24 horas de hoje, a psiquiatra do São Lucas Hospital Center, doutora Cristiane Rota, explica sobre essa doença. No segundo bloco, o doutor Adriano Tagarra, cirurgião do aparelho digestivo, vai falar sobre os tratamentos para a hérnia inguinal. O São Lucas 24 horas começa agora! Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 horas. Hoje nós vamos abordar um tema que impacta a vida de milhões de pessoas em todo o mundo: a ansiedade. Sentir-se ansioso diante de uma situação desafiadora é algo natural, mas quando essa sensação se torna constante e desproporcional, ela pode indicar um transtorno que merece atenção e cuidado. E para esclarecer as principais dúvidas, identificar os sinais de alerta e falar sobre as formas de tratamento, convidamos a médica psiquiatra do São Lucas Hospital Center, doutora Cristiane Rota. Seja bem-vinda novamente ao São Lucas 24 horas, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Gabriele. Mais uma vez é muito importante nós estarmos falando sobre a temática dos transtornos psiquiátricos. E hoje nós vamos falar sobre um deles, que é a questão da ansiedade, doutora. E é uma doença, um termo que é muito usado hoje em dia, né? Então, uma pessoa ansiosa, estou ansioso, mas doutora, quando a gente considera a ansiedade como uma doença mesmo? O que diferencia ela de uma ansiedade comum para um transtorno? Isso. Então, primeiro a gente tem que pensar que a ansiedade, ela é um fator de proteção, né? Ela nos protege e nos alerta sobre condições de perigo, né? Então, assim, se eu tenho uma prova amanhã para fazer, ou se eu tenho uma reunião com algum subordinado, com alguém novo, eu vou ficar mais apreensiva, né? Porque é uma condição nova, certo? Eu sempre costumo dizer e comparar, para ficar bem esclarecido, a ansiedade como se fosse um bombeiro, né? Então eu tenho lá uma vela acesa, né? Eu não preciso chamar o bombeiro para apagar aquela vela acesa, porque ela tá ali, ela não vai me causar mal. Mas as pessoas que são muito ansiosas, elas acabam, mesmo diante daquela vela acesa, precisando acionar esse bombeiro o tempo todo, porque não consegue regular essa emoção. Então eu sempre costumo comparar com isso, né? E já os transtornos, né, ansiosos ou a ansiedade patológica, ela acontece a partir do momento que o indivíduo sente um mal-estar tão grande e ele se torna tão disfuncional acerca das atividades laborativas, do convívio social, do relacionamento conjugal, do relacionamento dentro da família, ao ponto de não conseguir mais dar conta de todos aqueles sintomas e todos aqueles sentimentos ruins que ele tem. E aí sim que precisa estar o alerta, né? Porque justamente no momento que o paciente ele não está mais dando conta de gerenciar a vida dele por conta desses sintomas ansiosos que muitas vezes não precisariam estar acontecendo. E doutora, pensando sobre essa questão dos sintomas, então, da ansiedade, quais são os principais sintomas que ela apresenta e ela pode se apresentar de diferentes formas para cada pessoa? Como seria isso? Bom, os sintomas são geralmente sintomas sentidos no corpo, né? Então, a crise de ansiedade, ela é uma crise ocasionada por gatilhos, né, ambientais, e a partir desses gatilhos, o cérebro estimula o corpo a dar sinais, né? Que sinais que seriam esses? Taquicardia, palpitação, sensação de falta de ar, uma angústia, um aperto no peito, parece que está sufocando, né? Pode dar um pânico no sentido de medo que vai acontecer alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa fica apreensiva, levando ela até o pronto-socorro, pensando que ela está infartando, né? Aí quando tem essa questão do medo de morrer, ou medo de enlouquecer, ou medo de acontecer alguma coisa, ao ponto de ir ao pronto-socorro, muitas vezes está relacionado também com o pânico, né? E a ansiedade, assim como o pânico, também tem tremores pelo corpo, sensação de fraqueza, perde as pernas, muitas vezes tem queixas gástricas, gastrointestinais, né, como dores abdominais importantes. Então o paciente ele se sente muito mal e a partir do momento que ele identifica que isso é uma crise, ele começa a ter medo de ter crise.
Uma coisa leva a outra, né? Vira uma bola de neve. Exatamente. E como você falou, né? Todas as pessoas sentem igual. Não, nem todas as pessoas vão sentir igual, porque o aprendizado sobre o que é ansiedade para cada um é diferente, né? Uhum. Então, às vezes, eu estou iniciando nesse quadro ansioso que eu não consigo entender muito bem o porquê que eu estou sentindo, o que está acontecendo, que gatilhos que são esses. Uhum. Então, é mais difícil e muitas vezes pode-se perceber que a ansiedade ela pode ser mais intensa. A partir do momento que eu consigo me conectar com aquilo que está levando à crise de ansiedade, aos sintomas físicos, e eu consigo me entender que aquilo é uma crise que vai passar, aí isso começa a ser mais leve, né? E eu sempre explico, principalmente quando eu dou aula, os alunos têm dúvida assim, o que é uma crise de ansiedade e o que é um ataque do pânico? Né? Essa era uma dúvida também que eu ia fazer para a doutora, que tem uma diferença disso, doutora? Os sintomas, eles são praticamente os mesmos, né? Os gatilhos podem ser os mesmos, mas a forma com que os sintomas aparecem é diferente. Então, o ataque do pânico é súbito. Então, os sintomas, eles vêm como se fosse tudo de uma vez só, dura lá 20, 30 minutos e vai embora. Certo. Né? Então, o paciente ele fica naquela apreensão, por isso que ele é muito intenso. E leva a busca por ajuda ao pronto-socorro, muitas vezes entendendo que está infartando. Já na crise de ansiedade, ela vai aparecendo os sintomas aos poucos. Então, ela vai num crescente, aí depois ela dá uma estacionada e cai. Entendeu? Então, eu posso ter uma crise de ansiedade que começa lá com uma angustiazinha, um mal-estar assim no peito, aquele aperto, e de repente isso vai avolumando, vai apresentando outros sintomas juntos, né? E aí ele passa o dia todo meio angustiadinho, ruinzinho, meio taquicárdico, suspirando, né? E isso pode ser a crise de ansiedade que dura horas, às vezes o dia todo. Então, o pânico é súbito e passa rápido. A crise de ansiedade, ela vem devagar e passa devagar. Eu acho que essa diferença é bem importante da gente falar, justamente porque muitas vezes você acha que é o momento, algumas pessoas, né, têm a questão do choro, do desespero, e não necessariamente talvez seja o estopim da crise, mas ela passou o dia, então, sobrecarregando até chegar naquele ponto, né, doutora? Então, é gradual esse processo. Para alguns não é tão gradual, mas pode ser também. Pode ser também. Isso. Então, ela vem num crescente e chega ao final do dia, às vezes ela está numa exaustão tão grande, porque consome tanta energia, todos esses sintomas no corpo, né, que culmina com uma crise de choro, né, um desgaste emocional muito grande, e aí a gente vê que às vezes começam a entrar as comorbidades psiquiátricas, né, onde eu tenho às vezes um transtorno ansioso junto com um transtorno depressivo. Certo? Porque eu tenho tanta desregulação emocional ali que eu não consigo dar conta de tudo aquilo que acontece na minha vida, que me gera uma exaustão, uma tristeza, aí eu já me sinto frustrado porque eu não consigo conduzir aquela situação que para as pessoas é tão simples e para mim é tão complexo, né? Me gera culpa. Daí eu começo a ficar mais isolada, eu não quero falar mais com ninguém, porque as pessoas vão falar que eu não tenho por que estar me sentindo daquele jeito, então acaba que uma coisa levando a outra. É sempre assim? Não, não é sempre assim, mas pode acontecer, né? Isso pode cronificar. Por isso a importância de quando a pessoa se observa dessa forma, ou tem alguém junto ali que ele observa que pode estar passando por isso, que logo já sinalize que precisa de ajuda, porque isso pode cronificar, né? E os transtornos ansiosos, eles podem gerar transtornos do pânico, né, que é um transtorno um pouco mais complexo, onde tem ataques do pânico, né, a pessoa ela deixa de fazer coisas para não ter novos ataques do pânico, ela evita as situações, né. Eu posso ter outros transtornos como alteração de sono, né, eu posso ter outros como uso de substâncias, então eu preciso beber algo para me acalmar e não sentir a ansiedade. Então, se eu tiver que me expor a algo, eu sei que naquela situação
talvez eu tenha uma crise, então eu já vou usar uma dosezinha de alguma coisa ali para amenizar. Então, uma coisa leva a outra, e quando a gente vê isso, se avolumou de um tanto que vai ter muita coisa ali para ajustar. E doutora, quando a gente fala sobre a questão do emocional, dos transtornos, são muitos detalhes envolvidos, né, como a doutora disse. Então, não necessariamente um paciente vai ter exclusivamente o transtorno de ansiedade, ele pode ter essa relação com demais transtornos. E como que é também essa questão do diagnóstico mesmo, né? Porque são coisas às vezes semelhantes, sintomas semelhantes. Como que é feita essa parte de conversa e diagnóstico também desse paciente? Sim, é um pouco complexo, não é tão simples quanto parece, porque os sintomas, eles convergem, né? Eles se conversam, e aí a gente precisa todo numa conversa com o paciente conseguir identificar se aquilo faz parte de um transtorno de humor, que seria o transtorno depressivo, por exemplo, ou de um transtorno ansioso, né? Uma coisa bem importante que a gente precisa falar é a questão diferenciação de doenças orgânicas, né? Então, por exemplo, um paciente chega no pronto-socorro com um ataque do pânico. Eu não posso julgar que aquilo seja apenas um ataque do pânico, porque a gente sempre sabe que os diagnósticos psiquiátricos, eles são diagnósticos diferenciais. Então, eu tenho que descartar tudo que for orgânico antes, para depois pensar em algo psiquiátrico. Porque muitas vezes o paciente é levado ao pronto-socorro, eu tô com dor no peito, falta de ar, palpitação. Ora, eu tenho que pensar num possível infarto, né, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho que fazer a avaliação para diferenciar se é algo orgânico ou psíquico. Conseguir fazer o diferencial, não é nada orgânico, foi tudo feito, todos os exames, toda a avaliação, não tem nada orgânico, então eu vou ficar com o psíquico. E aí eu tenho que trabalhar essa questão, o que é que está acontecendo, né? Para eu poder ajudar esse paciente. Aí ele precisa ir para o consultório para a gente fazer essa escuta e entender o que é que acontece na vida dele, quais são os gatilhos, quais são as dificuldades que ele está tendo, porque às vezes aquilo que o paciente está apresentando, ele é situacional. Ele é daquele momento, daquela situação que ele vem enfrentando há algum tempo. Ele não conseguiu dar conta. E a gente fala assim, espanou, né? Então é muito importante. Mas isso a gente consegue através da conversa, né? Não tem um exame igual, por exemplo, eu tô com tosse, vou fazer um raio-x do meu pulmão, vou ver se eu tenho uma pneumonia, e aí eu vou tratar. Né? Não tem isso, é através da nossa conversa, né, da escuta, de saber da história de vida, o que já aconteceu, quais foram os gatilhos que ele teve, possíveis influências que ele teve lá na infância, na adolescência, porque isso, o ambiente às vezes desestruturado, né, uma agressão física, verbal, que seja, né, dentro do contexto do crescimento desse indivíduo, ele pode ser fator causal de um futuro transtorno ansioso, porque os transtornos ansiosos, eles são multifatoriais. Tem a genética? Tem, mas eu tenho muitas outras influências dentro do meio que essa criança cresceu, né, para dizer se lá no futuro ele poderá ser um paciente que tem um transtorno ansioso ou não, né? Então, a partir disso, a gente tem que ouvir para conseguir fazer uma diferenciação dentro ali dos transtornos, dentro da psiquiatria também. É uma bagagem, né, doutora? Cada ser humano carrega uma bagagem muito grande, e tudo isso vai influenciar de alguma forma. Com certeza. Então, no caso, essa conversa e a confiança, principalmente, é fundamental nesse processo, né, doutora? É que o médico transmita essa confiança para o paciente também esteja aberto a compartilhar para que possa ser resolvido, né? E acho que uma coisa que é importante a gente falar é que é o tipo de diagnóstico, né? Eu posso falar como experiência mesmo também, que já, né, passei por tratamento, não é de uma única consulta, né, doutora? Não. É um processo que até receber esse diagnóstico. E pode ser um processo que também causa ansiedade, até você saber o que você tem, né, doutora? Porque, como a doutora disse, né, muitas vezes é físico, mas também não é físico. E aí as pessoas perguntam, mas o que está acontecendo com você? E nem você sabe muitas vezes explicar o que está acontecendo. Exatamente. Né? Então, é muito importante que o paciente ele venha para a consulta aberto, né? Porque a gente só vai conseguir ajudar a partir do momento que ele nos der ferramentas, porque a gente não tem exames. Então, eu preciso contar, né, com
a história que esse paciente, que essa pessoa, que esse indivíduo vai me contar. E a partir daí, perguntando mais, entendendo mais, esmiuçando mais, e como você falou, tem alguns diagnósticos que a gente não consegue dar na primeira consulta, né? A gente precisa conhecer um pouco mais do paciente para aí dar um diagnóstico, né? Lógico que a gente não vai ficar 2 horas ali na consulta conversando sobre tudo, né? Mas ali a minha consulta geralmente leva 1h30 mais ou menos, a primeira consulta. Lógico que eu vou fazer todas as abordagens, isso tudo a gente tem uma técnica, né? Não é coisas da minha cabeça, a gente tem toda uma técnica de anamnese para fazer os questionamentos e as avaliações durante a consulta, e a partir daí, eu me cercando da certeza que eu não deixei passar nada, que me faça ter pelo menos uma hipótese diagnóstica principal, né, e que não vá atrapalhar no tratamento inicial, eu posso deixar o resto para uma próxima consulta. Sim. Né? Então, às vezes o paciente não entende, mas por que eu tenho que voltar para a consulta? Porque nem tudo é abordado na primeira consulta, e tudo é uma construção. Então, o acompanhamento psiquiátrico, eu digo que é um quebra-cabeças. Né? A cada nova consulta, a cada nova conversa, nós vamos encaixando peças para entender melhor todo esse processo, né? E nem sempre o paciente ele vai precisar de medicamento para tratar, né? E essa é uma das principais pontos da nossa conversa também, mas antes da gente falar dos tratamentos, doutora, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho. A doutora comentou sobre alguns fatores que podem levar a transtornos de ansiedade, mas doutora, a gente percebe que hoje a gente vê se falar muito sobre essa questão da ansiedade, desde crianças pequenininhas até idosos, assim, basicamente ninguém quase escapa Sim. da ansiedade, né? E tem essa questão de confundir muitas vezes a ansiedade comum com o transtorno, mas existe também uma influência do meio e da situação social que a gente está inserido também, essa questão do bombardeamento de informação, de internet, do meio virtual. Como que a doutora analisa também essa questão com a relação com a saúde mental da nossa população? Doutora? Sim. É a tal da hiperconectividade, né? E se a gente for ver, hoje não é só o adolescente, né? A gente já vê crianças hiperconectadas desde muito cedo, né? Idosos que aprenderam ali a encarar a tecnologia e às vezes aquela questão do ninho vazio, às vezes os filhos saem de casa, já aposentaram, estão ali meio sozinhos e acabam ficando mais restritos às redes sociais, né? Isso sim é um problema, né? Por quê? Porque a gente fica vidrado em algo que não é real, né? Então a gente fica vendo aquele mundo e aí eu olho para o mundo virtual e olho para mim e não bate. E aí eu me frustro, né, porque eu não consigo alcançar aquilo que o mundo virtual tem para oferecer. Ou, às vezes, eu quero alguma coisa de forma muito imediata, principalmente crianças, né, que estão ali, é tudo para ontem, não tem mais paciência de esperar, né, é tudo na ponta do dedo que a gente fala, né, então num passar de dedo eu preciso ter a coisa na mão. E não era assim. Então, essa hiperconectividade, ela vai gerar cada vez mais ansiedade, angústia, né? Porque eu quero cada vez mais, eu preciso cada vez mais, gera desatenção, fadiga, exaustão, alteração do humor com irritabilidade, né? Às vezes pode perceber, quem tem adolescente na faixa ali dos 13, 15 anos, vai perceber, quando eles começam a jogar no computador, né? Aqueles jogos online. Eles ficam tanto tempo ali que eles saem total da realidade e eles começam a ficar irritados com aquilo que eles estão vivenciando ali. Só que a vida real não é aquilo. Só que ele pega tudo aquilo e transfere para a vida real dele. Então isso gera toda uma ansiedade. Então tem muita relação. Claro que a gente sabe que a parte epidemiológica dos transtornos ansiosos está mais voltado para o sexo feminino, né? Na faixa etária ali até os 55 anos, mas como muito bem você falou, hoje os transtornos ansiosos, eles são percebidos desde a criança até o idoso, e a gente precisa olhar para isso, né? Para que essa criança seja um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso saudável, eu preciso cuidar dela desde a infância. Né? Então, claro que às vezes eu tenho criança pequena, seria muito mais tranquilo eu dar um celular, um tablet, botar na frente da televisão, porque ela está ali entretida com aquilo, aí eu não estou tendo o trabalho do cuidado de uma criança, né? Porque cuidar de criança não é fácil, né? Não dá para
falar que é fácil porque não é. E aí essa criança, ela está ali sob muito estímulo. E a gente tem um lugarzinho no cérebro que se chama sistema de recompensa, né? Então, tudo que ela quer, ela consegue através do dedo, né? E eu vou estimulando, alimentando esse meu sistema de recompensa que vai gerando cada vez mais dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar, do prazer, da satisfação. Aí, quando ela não tem essa dopamina, porque a mãe falou que tem que esperar, ou a mãe deixou de castigo, tirou ali o tablet, ela começa a ficar alterada, né? Tem alteração de comportamento, né? Irritabilidade, confronta os pais, às vezes confronta na escola, começa a brigar. Então, o que é necessário? A gente precisa também ensinar as crianças, e nós também aprendermos. Exatamente, que a gente né? precisa frustrar esse nosso sistema de recompensa, para que ele não fique dependendo dessa dopamina o tempo todo sendo liberada. Né? Faz parte do amadurecimento Com esse certeza, processo também, faz parte do amadurecimento. Porque muitas vezes acaba que, como pais mesmo, a gente tem receio né, que dar tudo do melhor, e até mesmo essa questão de contato com as redes. Então, seja através da televisão, você quer que a criança se sinta bem, que esteja feliz, que esteja tudo tranquilo, mas também é necessário os momentos para a formação dessa criança, desse ser humano, né, doutora? E não, assim, em relação à formação da criança, às vezes não é nem somente tomar o celular, mas é assim, agora vamos esperar para tal coisa acontecer. Exatamente. Não pode ser hoje. Eu quero tal coisa. Não, hoje não dá, nós precisamos esperar eu receber meu salário, né? A gente precisa esperar o final de semana o papai chegar, aí a gente vai fazer aquele passeio, né? Então, são pequenas coisas que não dependem só de um meio de tecnologia, sim, mas são pequenas coisas do dia a dia que eu posso ensinar esse cérebro a se frustrar, né? Isso é muito importante também da gente falar, porque né, cada vez mais a gente tem visto esse comportamento, né, essa mudança da nossa sociedade, e é uma das principais fatores da nossa conversa é levar essa informação para quem está em casa. E falando um pouquinho dos tratamentos, doutora, quando a gente fala sobre a questão do emocional, quando a gente leva para a questão do psiquiatra, muitas vezes ainda existe, né, doutora, alguns receios de quando buscar ajuda, tanto muitas vezes do próprio paciente ou até mesmo do meio em que ele está inserido, mas o que vão pensar se eu falar que eu vou no psiquiatra? Só que cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de procurar profissionais qualificados para esse tipo de atendimento, né, doutora? Sim. O que eu tenho percebido que está tendo muita procura, as pessoas elas estão compreendendo mais a necessidade de manter uma saúde mental estável, de qualidade. Acredito que o preconceito, ele aos poucos, com assim, iniciativas como essa, né, vão acabar diminuindo e as pessoas vão se aperceber da necessidade de buscar ajuda. E quando isso é necessário? Quando já está difícil de manter as coisas do dia a dia, as coisas mais simples, né? Por exemplo, eu estou lá preparando o almoço da minha família e meus filhos estão ali na mesa da cozinha fazendo a tarefa. Então, eles começam a conversar entre eles ou até se cutucar ali, e isso, que é uma coisa normal que acontece, já gera em mim, por exemplo, uma irritabilidade extrema, né? Eu altero o meu tom de voz, eu começo a gritar porque eu estou preocupada que mês que vem eu tenho tal coisa, às vezes até a questão financeira é muito importante hoje em dia, né? A gente sabe que é difícil, então são preocupações que fazem com que eu altere o meu comportamento, né? E às vezes não são nem preocupações importantes como essa que eu citei, da parte financeira, que também gera um desequilíbrio ali emocional, né? Mas coisas simples que a pessoa ela não consegue perceber que não é nada catastrófico. Na cabeça dela, aquele alarmezinho lá do bombeiro, né? É muito catastrófico. Então, por exemplo, esfriou, tava uma temperatura gostosa, mandei meu filho lá de calça, camisetinha de manga comprida, só que agora tá muito frio, tá chovendo, e eu começo a entrar em desespero, porque ele vai passar frio, ele vai se molhar, ai meu Deus do céu, ele vai ficar doente. E isso que todas as mães, né,
naquele momento possam estar passando, para algumas mães é muito grave, gera muita ansiedade, gera muito desconforto. Então, esse é só um exemplo simples. Mas é bem né? palpável pra gente entender mesmo, que não acontece só de formas, como a doutora disse, com gatilhos muito grandiosos. Sim, é no dia a dia, no e é dia a geralmente dia. no dia a dia em No que dia a a dia. ansiedade acaba tomando e se transformando cada vez mais e crescendo até não chegar no ponto que a pessoa realmente não consegue mais, não dá conta de E a questão, assim, aí ela fica muito preocupada, né? E leva essas preocupações lá para o futuro. E gasta uma energia pensando como será lá no futuro. E às vezes aquele futuro em relação àquilo nem vai chegar. Né? Mas aí já se desgastou, já cansou. Então é um paciente que chega muitas vezes com dores. Né? Eu tenho muita dor, eu tenho cansaço, queixa de dor, principalmente na região escapular, dores nas pernas, principalmente no final do dia, pela tensão. Por quê? Porque está o tempo inteiro tenso pensando em alguma coisa. Né? Então é muito importante. Altera sono, altera libido, altera o humor, certo? A parte de fadiga física, psíquica. Às vezes já escutei paciente me falar assim, doutora, eu tenho que escorar a cabeça porque a impressão que dá é que minha cabeça vai cair de tão pesada que tá. Né? Então imagina a carga, né, de estresse por uma ansiedade que às vezes não precisaria estar acontecendo, porque há uma disfunção emocional, uma desregulação emocional. O paciente ele não consegue olhar com uma visão assim, não, é real, esfriou, choveu, mas tudo bem, eu vou buscar daqui a pouco, eu vou levar o casaquinho junto e ok. Quando a gente fala sobre essa questão, acho que talvez uma forma também de percepção é como se o emocional e o racional estivessem em lados opostos, né? E o emocional tomasse muito mais conta do que da racionalidade. Sim. E acho que nesse momento de conhecimento, quando você entende o transtorno e sabe que você tem, acaba ficando mais claro, entendeu? Peraí, tá saindo, tá desviando do foco, como a doutora disse. Então, tentar trazer a racionalidade de volta para o pensamento do dia a dia, né, doutora? E isso é uma das abordagens, uma das principais abordagens para tratamento em casos leves, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é justamente trazer essa pessoa para a realidade, né? Que comportamento que ela está tendo em relação àquilo que está causando essa disfunção, né, na vida dela, né? Então, assim, eu preciso me preocupar desse jeito, é necessário? Será que isso vai acontecer? Então, trazer para a racionalidade. Sim. Só que isso é um exercício que tem que ser feito todos os dias, né? Então, muitas vezes a pessoa ela nem percebe que ela é ansiosa. Às vezes é muito engraçado, porque às vezes vai, por exemplo, a esposa com o filho, ou a esposa com o marido, e aí fala assim, você é muito ansiosa. Não, mas eu não acho que eu sou ansiosa, né? A pessoa não percebe essa disfuncionalidade. Então, aí é que tá. Isso que a terapia faz, é trazer para a realidade, para que ele consiga racionalizar sobre aquela ação. Doutora, falando um pouquinho mais sobre os tratamentos, então a doutora explica um pouco sobre essa questão dos tipos de abordagem, mas hoje, quais são as possibilidades para quem tem ansiedade? Então, porque também é muito importante a gente falar que existe a ansiedade no nosso mundo, mas também tem o tratamento para ela. E eu queria que a doutora abordasse se é necessário em todos os casos a questão da medicação, se tem os tipos de terapia, quando elas vão ser necessárias. Explica um pouquinho mais para nós. Tá. Então, primeiro, o diagnóstico ele precisa ser feito sempre por um profissional habilitado, né, que na grande maioria das vezes é o médico psiquiatra, e aí a gente vai avaliar. Se for um caso leve, na maioria das vezes não há necessidade de fazer tratamento com medicação, né? As terapias, elas são bem indicadas, dentre elas a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, é a mais estudada para os transtornos ansiosos, mas a gente tem outras técnicas, né? Técnicas de respiração, mindfulness e mudança do estilo de vida. Eu sempre costumo dizer que o básico bem feito é o que funciona bem, né? Horário para dormir, horário para acordar, né? Rotina, atividade física, uma boa alimentação, abster-se de substâncias assim
como o álcool, o tabaco, né, esses alimentos ultraprocessados. Então, é o básico bem feito que faz com que eu consiga, né, me manter bem. E a terapia? Quando já são casos moderados a graves, aí sim a terapia em conjunto com o tratamento medicamentoso, né? E às vezes o paciente chega assim, mas eu já estou bem, eu já posso parar o remédio? Quando ele já não parou antes da consulta, né? Justamente. E doutora, só complementando uma dúvida também, quando a ansiedade, quando essa pessoa recebe o diagnóstico, existe uma cura para a ansiedade? Ela vai precisar fazer tratamento para o resto da vida? Ou existem momentos em que ela vai ter essa questão da alta, né? Porque a gente melhora, fala, não, tá tudo bem, agora tá tudo certo. Mas quando é que esse paciente, de fato, pode, então, ficar, né, ter as melhoras? Como que é feita essa avaliação? Então, num caso de moderado grave, né, ele já vai estar assistido pela psicoterapia, que é a TCC, para aprender como que ele se comporta frente aos estressores, né, e como lidar com isso. Porque estressor a gente vai ter todos os dias. Então, a coisa mais importante é eu aprender a lidar com isso, né? Porque senão eu vou adoecer de novo, certo? A medicação em si, ela tem um tempo, né? A gente sempre trabalha ali em torno de 9 a 12 meses de tratamento entre começar, manter e finalizar, né? Nesse período ali de 9, 12 meses, como que a gente faz, né? A gente vai avaliar se a medicação se ela está sendo eficaz, né? Se ela tem uma boa proposta terapêutica, está sendo alcançada, se a dose da medicação está adequada, se eu não tenho efeitos colaterais, aos quais o paciente ele não consegue dar conta e eu preciso às vezes trocar a medicação. E aí, a partir do momento que o paciente ele melhora, né? Aí ele entra na fase de manutenção. E aí é que tá, às vezes ele vem para uma nova consulta e ele já parou a medicação antes da consulta porque ele já tinha ficado bem. Poxa, mas o objetivo era ficar bem, né? Porém, não que não tenha sido explicado, mas o paciente ele precisa manter o tratamento de forma correta, para que a gente consiga retirar o tratamento, a medicação na hora certa, com tranquilidade, e esse paciente ficar em remissão, ou seja, sem o transtorno. Lógico que muitas vezes apenas a medicação não vai ajudar, por quê? Porque ele precisa aprender a lidar. Certo, então é um trabalho em conjunto mesmo. É um trabalho em conjunto. E que principalmente precisa do paciente estar aderindo todo esse tratamento, né, doutora? Ter essa consciência de que precisa. E a gente fala muito sobre saúde aqui, né, no São Lucas 24 Horas, é para falar sobre saúde. E a parte da saúde, né, do psiquiátrica é tão importante quanto o restante do corpo, porque ela, como a doutora disse, vai afetar muitas vezes a questão muscular, o paciente vai, às vezes, no médico achando que está com algum outro problema, mas também é reflexo e consequência, muitas vezes, da ansiedade, de outros transtornos. Então, cada vez mais é importante também essa consciência de entender que cuidar da mente é também cuidar do corpo, né, doutora? Sim, com certeza. E, doutora, antes da gente encerrar nossa conversa, que duraria horas aqui, porque são muitas coisas para falar sobre isso, mas eu gostaria que a doutora, então, deixasse uma mensagem, qual que é o sinal de alerta que as pessoas devem observar, tanto nos filhos, quanto em si mesmos, nas pessoas próximas, quando buscar essa ajuda, e também como lidar no dia a dia com essa ansiedade, doutora, por favor, na nossa câmera. Então, quais são os sinais de alerta? Quando você perceber que você ou alguém da sua família não está conseguindo mais viver de modo normal, né? Não está conseguindo mais fluir, né? Está mais irritado, mais inquieto, mais afastado, certo? Não está mais conseguindo ter um bom rendimento escolar, não está mais conseguindo ter um bom rendimento no trabalho, o relacionamento em casa está ruim, né? Isso já quase que passou da hora de procurar ajuda, né? Então isso é mais do que um alerta. É claro que a cada faixa etária os sinais de alerta eles mudam um pouco, então quando for criança e adolescente, principalmente avaliar comportamento, né? Aquela criança que é mais inquieta, mais agitada, que é o normal dela, começa a ficar mais reclusa, mais quietinha, não quer mais conversar muito, diminui o apetite, altera sono, né? E o inverso também é verdadeiro. Então, esses sinais de alerta são importantes para buscar ajuda. E não tenha medo de buscar ajuda, né? Nós estamos aqui como profissionais, né, da área, nós lidamos com isso todos os dias, então é importante. Por que não cuidar do nosso cérebro como nós cuidamos dos outros órgãos? Por exemplo, o coração, né?
Se eu estiver ali com uma dor que eu entender que é um infarto, eu vou buscar ajuda. Se eu estou com uma dor psíquica, né, que é representada pelo meu corpo está dando sinais que a minha mente não está bem, por que eu não posso procurar ajuda? Então não pense assim, né? Venha para conversar, a gente ajuda a organizar a vida, entender quais são os pontos que estão precisando de ajustes para tudo ficar melhor. E é isso. Doutora, muito obrigada novamente. Fica sempre o convite, as portas abertas do Estúdio para a Doutora, e foi uma honra tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você. E o São Lucas 24 horas vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre hérnia inguinal. Não saia daí! São Lucas Hospital Center. Ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética com agilidade. Cascavel. E agora nós vamos falar sobre um tema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo e que muitas vezes passa despercebido até o surgimento de sintomas mais intensos, que no caso é a hérnia inguinal. E para nos ajudar a entender melhor as causas, os tipos e as opções de tratamentos cirúrgicos disponíveis, nós vamos conversar com o Dr. Adriano Tagar, que é cirurgião do aparelho digestivo do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Joia, obrigado, Gabriela, pelo convite, né? Sempre disposto a falar sobre saúde, sobre parte cirúrgica, que é a minha área, então eu agradeço o convite e sempre que precisar a gente está à disposição para conversar sobre esses temas, né, que são tão importantes. E é justamente um pouco mais sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, que é as famosas hérnias, né, doutor? É algo que gera muitas dúvidas. E antes da gente aprofundar um pouco mais sobre o tipo de hérnia que a gente vai falar hoje, eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, então, na verdade, quais são os tipos que existem, porque são vários, né, que a gente estava conversando um pouquinho antes da nossa entrevista, né? Sim, o termo hérnia, né, é um termo bem amplo, né, então é bom a gente separar os termos até por especialidade. A gente sabe que tem a hérnia de disco, né, que é a hérnia da ortopedia, a hérnia da coluna, mas no nosso caso, da parte abdominal, nós temos as hérnias da parede abdominal. E as principais hérnias da parede abdominal são as hérnias epigástricas, as hérnias umbilicais e as hérnias incisionais. A gente não pode confundir também com as hérnias internas, que são as hérnias geralmente da transição do esôfago para o estômago, que são as hérnias de hiato, que são identificadas através da endoscopia, né? Que são as hérnias que geralmente o tratamento é clínico, né? Raramente são mais difícil ser o tratamento cirúrgico, só quando são muito grandes. E as hérnias da parte inguinal, né, que são as hérnias mais comuns também, com uma incidência maior entre os homens, que são aqueles abaulamentos, né, são as protrusões de um espaço que não deve passar para dentro do outro. Então a gente tem que separar bem as questões dos tipos de hérnia, para a gente conseguir entender e para a gente identificar qual tipo é cirúrgico, qual tipo que é clínico, como que a gente faz esse acompanhamento e quando se indica o procedimento cirúrgico. A maior função do cirurgião, que é a minha parte, é a gente ter essa indicação correta do procedimento, né? Quando que uma hérnia é operável, né? Quando não é. Então, isso que a gente tem que entender e passar para o nosso paciente de forma segura e clara a condição que ele está passando e como que a gente vai resolver o problema dele através de um procedimento cirúrgico. Certo. Então, o doutor explicou um pouquinho, são vários tipos em várias especialidades, então, que ela entra também. Hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre essas hérnias inguinal, né, a hérnia inguinal. E, doutor, o doutor explicou brevemente pra gente o que ela é, mas ela fica localizada em qual a região, né, do corpo e o porquê que isso acontece? Justamente nesse ponto do nosso corpo. Nessa localização, na região inguinal, né, a gente tem ali a pelve, né, e a gente tem o ligamento inguinal, que é o ligamento que separa a parte abdominal da parte da pelve, né, inferior. Então a gente tem ali onde passa o o orifício herniário. E é quando se passa a parte interna, que é o peritônio, por dentro desse pertúito, e aí ele vai formando o saco herniário, e esse saco herniário vai crescendo e ele vai descendo. Geralmente do homem ele desce para a bolsa escrotal.
Quando ele é muito grande, a gente fala uma hérnia inguinal que perdeu o domicílio, uma hérnia inguinal que está com o saco herniário muito grande. Isso, com os anos de evolução dessa hérnia, né, que ela vai ter essa formação. Mas o principal é a dor na região inguinal e essa protuberância, esse abaulamento que ocorre ali na região inguinal, quando há a abertura desse orifício e a formação do saco herniário. E, doutor, pensando na questão de sintomas, o doutor comentou sobre a dor, mas ela, então, começa pequenininha e ela vai crescendo, ou ela já pode aparecer muitas vezes, assim, de forma grande também no paciente? Isso. Esse conduto, né, o canal inguinal, ele geralmente é pequeno, é onde passa o cordão espermático, né? Então, ele tem essa abertura ali onde passa. E quando há um movimento brusco ou pacientes que fazem muita força, tem também a questão genética, né, envolvida, né, familiar, e isso essa força, essa pressão vai abrindo esse anel herniário e na formação. E quando tem essa abertura do anel, o paciente sente dor, faz um esforço físico, vai na academia, vai fazer uma atividade, né, física, dá aquela dor na região inguinal, aquele desconforto, né, aquela dor ali que o paciente não sabe direito se é na região do testículo ou se é na coxa ali no início, e isso vai incomodando e vai formando esse abaulamento, e a principal indicação do procedimento cirúrgico é o sintoma do paciente, é a dor, né? O paciente sente dor e ele vai procurar no consultório. Tá me doendo ali do lado direito quando eu faço esforço. Aí a gente faz o exame físico, né, que é de suma importância, faz a palpação desse anel inguinal, pede para o paciente fazer uma força. A hora que ele faz força, esse abaulamento a gente consegue tocar no dedo. A hora que a gente consegue tocar, a gente consegue diagnosticar a hérnia. Claro que a gente complementa com os exames de imagem, ultrassom da região, para a gente definir melhor tamanho e como que vai ser o planejamento dessa cirurgia. Certo. O doutor comentou sobre a questão de ser muito prevalente em homens, mas ela pode acontecer nas mulheres também, doutor? Ou é mais... Elas podem acontecer nas mulheres também, e a gente tem nas mulheres a incidência maior da hérnia femoral, que ela passa por baixo do ligamento inguinal, entrando ali onde saem os vasos femorais e também provocando bastante dor. A gente tem que falar também das outras hérnias, as hérnias de parede abdominal, né? A hérnia incisional é pacientes que já operaram, às vezes tem uma fraqueza de parede e essa protuberância aparece ali na cicatriz e vai crescendo, pode dar uma hérnia muito grande. As hérnias epigástricas, que são acima do umbigo, na linha mediana, né, que é o ponto de maior fraqueza, e as hérnias umbilicais, que têm uma incidência também muito grande das hérnias umbilicais, né, são uma frequência maior. Essa hérnia umbilical, quando ela está crescendo, quando ela está doendo, quando ela está incomodando, também é uma indicação de cirurgia. Certo. E, doutor, quando a gente fala nessa questão da hérnia, então ela é um tecido que cresce além do espaço necessário. Mas ela é benigna, pode se tornar algo né, maligno, assim, pensando num tumor, em algo pior para esse paciente, ou é mais tranquilo, é só realmente a questão dos sintomas, de desconforto desse paciente? Isso, ela não está associada com o câncer, né? Vamos colocar assim, ela é uma doença da parede ali, né? Mas a gente tem uma questão importante que a gente tem que falar, que é um risco das hérnias, é quando essa hérnia ela passa pelo anel, né, herniário, sendo inguinal ou de parede, que forma um anel, forma uma fraqueza, né? Então, uma continuação da parte interna com a parte externa. E o que acontece? Pode passar uma alça intestinal, dependendo do tamanho da hérnia, e ela ser estrangulada. Caramba! Isso. E aí é uma emergência cirúrgica. Esse paciente, quando tem um estrangulamento, porque corre o risco de ter uma necrose de alça, de intestino, e se passa muito tempo, pode ter uma necrose maior e evoluir um paciente com uma obstrução intestinal, uma sepse com foco abdominal e evoluir até para óbito, né? Então a gente tem que tomar cuidado, e as hérnias maiores que têm essa saída e entrada do intestino, a gente tem que resolver. E a resolução é a cirurgia, né? A incisão ou por vídeo,
ou através do método tradicional e a colocação da tela, Que bacana. para a gente conseguir resolver. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos tratamentos, mas joia. antes, doutor, eu tenho outra dúvida sobre a respeito do perfil de paciente. O doutor comentou, então, às vezes pacientes que fazem mais esforços, têm alguns traços genéticos também, mas tem uma faixa de idade que geralmente pode acontecer, ou isso acontece com qualquer fase da vida, e pode acontecer mais de uma vez também no mesmo paciente, doutor? Sim, a hérnia pode ser até em criança. A gente, às vezes, já fez cirurgia em crianças pequenas que nascem com uma hérnia. Olha só, que Né? curioso Então, também, né? curioso também, a resolução é cirúrgica, na cirurgia pediátrica, né? Uhum. E as mulheres, a incidência maior são hérnias de parede. Certo. Pós-gestação, né? Mulheres que já tiveram algumas gestações, há uma fraqueza dessa parede, porque o que segura o abdômen, a parede, é a aponeurose. E a fraqueza na aponeurose pode proporcionar a formação do orifício, que é o buraco na aponeurose, facilitando a hérnia. E as mulheres têm essa incidência maior de hérnias medianas, né? Hérnias epigástricas, hérnia umbilical, tem uma incidência muito grande na mulher. E a mulher tem outra questão também, que é a diastase de reto, né? Que é a separação dessa musculatura do meio, né? Como tem a gestação, Expande, né? expande, e a musculatura também, às vezes, ela descola do meio e ela abre. Então, a gente chama isso de diastase de reto, e às vezes está associada a hérnia mediana com a diastase de reto. E falando sobre os tipos de procedimento, então, os tipos de cirurgia, existe a parte de videolaparoscopia, ela entra também, doutor, no sentido de tratamento das hérnias, ou é uma cirurgia aberta? Como que isso funciona? Explica pra gente. A gente usa também a parte do vídeo, né, claro, hoje tem técnicas mais modernas que a gente usa, chama TAP e TEP, que são cirurgias por vídeo que a gente consegue entrar por dentro do abdômen, principalmente na região inguinal, e colocar uma tela fechando essa camada, né, para resolver esse problema. Tem também as hérnias de parede que a gente consegue fazer nas hérnias, principalmente de mulheres, né, que tem hérnia umbilical ou epigástrica associada à diastase de reto. A gente tem técnicas por vídeo também. E cirurgias mais complexas, cirurgias grandes de abdômen, ou a gente também tem até a cirurgia robótica também, que pode entrar isso para resolver essas questões das hérnias. Então, a gente tem uma gama hoje do tratamento cirúrgico que é muito ampla, e cada a gente analisa caso a caso e como que o paciente vai se beneficiar de ter determinada técnica cirúrgica. Que bacana. E o que seria essa tela, doutor, que é colocado? Então, o que acontece? É um material que esse paciente vai viver pro resto da vida, então, com essa tela dentro dele? Boa pergunta. Ela é uma tela de polipropileno. Ela é como se fosse um material, um nylon que ele é trançado, né? E aí forma essa tela. Quando a gente coloca a tela no sítio cirúrgico, o organismo, com o passar do tempo, ele vai colocando células nessa tela, até que essa tela de proteção, ela vira como se fosse uma camada protetora do próprio corpo. Então, às vezes, a gente faz uma reoperação por outro determinado problema, de 6 meses a 1 ano, a gente vê essa tela já recoberta por tecido, como se fosse uma parte do corpo do paciente. E ela impede que essa hérnia cresça novamente? Isso. Ela é um reforço da região. Né? Que a hérnia, o que é? Uma fraqueza da parede. Então, uma fraqueza da musculatura, da aponeurose, dos tecidos. E a tela, ela reforça essa parede, né? Faz um reforço, dificultando que, novamente, depois que a gente coloca a tela, a gente praticamente não tem recidiva depois. Bacana. Porque ela faz um reforço tão grande que o paciente raramente vai ter recidiva depois que coloca, né? Importante a gente falar um pouquinho, porque são muitas dúvidas a respeito, né? Ainda mais quando a gente fala sobre cirurgia, que é algo que muitas vezes assusta, né, o paciente. Poxa, precisar passar por um procedimento cirúrgico, ninguém quer, né, doutor, passar por uma situação dessa. Mas é importante toda essa comunicação e explicar o que está sendo feito para esse paciente, né, doutor? E pensando um pouquinho também sobre a questão do pós-operatório, como que esse paciente fica? Então, quanto tempo geralmente
inicialmente ele demora para voltar às atividades? Quais que são as recomendações que ele tem depois desse tipo de procedimento, doutor? Isso. Como é uma fraqueza, como é uma questão muscular, ligamentar, né? Uma abertura dessa parte anatômica normal, a gente precisa reconstruir isso. Então, não tem medicação que resolva, né? Que nem você tem um buraco na parede, né? Você tem que fechar o buraco. Então, é a mesma coisa na cirurgia. A gente tem que reconstruir essa parede e é a colocação da tela para ter esse reforço. Então, o tratamento é cirúrgico. E como que a gente orienta nossos pacientes? A gente dá toda uma orientação pré-operatória de como que vai ser e uma orientação pós-operatória. Como que vai ser o alimento, como que ele vai fazer o curativo, como que vai ser esse acompanhamento. Dependendo do tamanho da hérnia, vai depender também o grau de afastamento. Certo. Hérnias menores, a gente fala, o paciente já sai caminhando, né? Ele já sai deambulando. E geralmente eu dou afastamento de 14 dias do trabalho. Se são hérnias maiores, que precisam um acompanhamento maior, a gente dá um afastamento de mais tempo. E sempre o retorno, fez uma cirurgia, o retorno é em 1 semana. Para ir fazendo esse acompanhamento. Faz o acompanhamento, retorna, vem, dou o papel para tirar os pontos, aí depois retirou os pontos, qualquer dúvida pode retornar, o retorno em 30 dias. Então, a gente faz toda que ele vai alimentar, que ele vai, toda essa orientação pré e pós-operatória, que é super importante para a gente ter o resultado que a gente espera, que é a resolução do problema. Doutor, pensando na questão de vida mesmo desse paciente, então, o paciente voltou às atividades, tá trabalhando tranquilo, mas se ele tem, né, um trabalho que exige esse esforço, doutor, como que você orienta? O que ele pode ou não fazer? Tem que tomar mais cuidado? Ele pode praticar atividade física tranquila ou também tem algumas restrições ali? Isso. Atividade física, quando é uma atividade de musculação, alguma coisa, a gente dá um período de 60 dias. Certo. Para recomeçar a fazer. Aí depende muito pacientes que trabalham mais pesado, que têm uma profissão que faz mais força, que exige mais, a gente dá um afastamento de 60 dias. Justamente para dar o tempo de recuperar. Para dar o tempo de recuperação. E aí pacientes que trabalham sentado, aí a gente analisa também, deu 14 dias, precisou de doutor, tá me incomodando, tô sentindo. Vamos dar mais tempo, então. Então, tudo vai depender. E a atividade física, quando são hérnias menores, né, a gente consegue também, volta a fazer caminhada, volta a fazer o aeróbico, aos poucos, né, vai sentindo como é que vai. Mas a questão restritiva mesmo de musculação, a gente sempre orienta 60 dias para ir recuperando e cicatrizando, né? E, doutor, só uma outra dúvida também relacionada a essa questão do paciente. Por exemplo, existem casos em que o paciente fez um tipo de hérnia e ele pode ter outra em outro momento da vida ou não? Pode, ele né? pode fazer a cirurgia uma vez e em outro momento, não no mesmo local, como o doutor disse que não tenha recidiva, mas em outro momento ter outra hérnia? Se ele já tem ali uma hérnia, por exemplo, tem muitos casos de homem tem do lado direito, faz a cirurgia e aí de um certo tempo depois aparece do lado esquerdo. Isso é bem comum, ou pacientes que fizeram uma cirurgia na região umbilical, tem uma cirurgia, uma outra hérnia na região epigástrica. Isso pode acontecer, são fraquezas de parede, e a questão genética também é importante, né? Que a gente tem que analisar. Então, isso pode acontecer. E, doutor, falando um pouco sobre a questão de, em alguns casos, o doutor disse, né, por exemplo, a mulher que teve algumas gestações, nem sempre ela vai conseguir prevenir essa questão da formação da hérnia, mas existem formas que a gente pode compartilhar com quem está assistindo de cuidado, ou até mesmo dos sinais de alerta para quando buscar essa ajuda, doutor? Sim, a gente sabe ali que essa questão da formação da hérnia, né, do adelgaçamento ali da aponeurose e a formação do orifício herniário é o que desencadeia essa doença, né? Então, se a gente tiver esse controle de peso, a questão gestacional também, ser uma gestação tranquila, que a mulher não vá ganhar muito peso na gestação, que ela tenha esse controle, tudo isso vai ajudar a evitar essa formação da hérnia.
né? E a atividade física, ela ter um controle do peso, tudo isso junto também ajuda a fortalecer essa musculatura, fortalecer essa poneurose, para a gente evitar esses problemas, né? Esse problema da hérnia que é tão frequente. A gente estava conversando, né? Tem uma incidência, eu faço cirurgia praticamente toda semana. Então a gente tem muitos casos de hérnia. É uma coisa muito comum no nosso dia a dia. E a procura, a busca, a resolução, né? Muitos ficam com dores anos, né? E sem necessidade, porque faz o procedimento que é, dependendo do tamanho da hérnia, é claro, relativamente simples, né? Ou, não vamos colocar assim, todo procedimento cirúrgico é um procedimento, mas que tem uma resolução que já é muito bem descrita na literatura, uma resolução de uma cirurgia que vai, né, tirar esse problema. Trazer muitos benefícios para esse paciente. Então é isso, doutor. Acho que hoje a gente conseguiu esclarecer um pouco mais sobre as dúvidas sobre esse assunto, que como o doutor mesmo disse, é algo muito comum entre os pacientes. E já fica então um alerta para quem está assistindo em casa, se sentir algum desconforto, procurar um médico para uma avaliação, doutor, o quanto antes para ter esse tratamento efetivo e não ficar sentindo dor, né? Ninguém merece. Sim, não tem porquê, né? Então a nossa profissão, né, como cirurgião, é resolver esses casos e trazer melhor qualidade de vida e saúde para os nossos pacientes. E eu sempre gosto de falar sobre saúde, sobre cirurgia, sobre o que a gente faz no dia a dia, porque muitas pessoas têm o problema, não sabem aonde procurar, né? Já tive pacientes que demoraram porque não sabiam aonde, então a gente tem que estar disposto a falar. O médico tem que falar sobre a sua especialidade, sobre o que ele faz, e para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas e proporcionar mais saúde e bem-estar para os nossos pacientes. Então é isso, muito obrigada, doutor, novamente pela participação. Fica o convite para vir mais vezes, trazer mais assuntos, então, no dia a dia, como o doutor mesmo disse. Muito obrigada novamente. Tá joia, Gabriela. Eu que agradeço o convite, né? A gente está aqui junto no Hospital São Lucas, trabalhando com a parte de cirurgia. Eu também sou endoscopista, faço endoscopia, colonoscopia. Então a gente engloba uma área bem grande do aparelho digestivo. E quanto mais a gente tiver à disposição de quem precisa, a gente beneficiar o maior número de pessoas. É isso aí, então muito obrigada, doutor. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!